Recursos digitais na educação básica. Aplicativos e sites no processo formativo. Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula. Nela, construiremos saberes acerca da utilização de sites e aplicativos como recursos tecnológicos digitais educativos. Assim, ficará ainda mais fácil se tornar um professor dinâmico e que valoriza as metodologias ativas para a construção do processo ensino e aprendizagem. Compreender as metodologias ativas é mergulhar em uma infinidade de conhecimentos que precisam ser lapidados pela formação docente, sobretudo a continuada. E nesse movimento, alguns recursos facilitam a construção da educação contemporânea, como os aplicativos e sites, sobretudo quando permitem ao estudante aprender de maneira colaborativa, estimulando o engajamento, a autonomia, o pensamento crítico e as competências e habilidades tão fundamentais e enfatizadas nas determinações curriculares. E talvez você esteja se perguntando qual o motivo da importância da formação docente para a construção do professor contemporâneo? Um dos pontos, talvez o mais importante, é entender como os recursos são utilizados, ou seja, a aplicabilidade da tecnologia em sala de aula, para que determinado recurso serve, quando utilizá-lo, as variações que um recurso apresenta e outras questões. Para percebermos essa condição, basta imaginarmos a ausência do conhecimento para uma sala de aula de estudantes nativos digitais. Certamente, essa lacuna promove uma insegurança ao professor e que possivelmente o distanciará das atividades que trazem as metodologias ativas. Além disso, os estudantes, ao receberem um direcionamento inadequado, podem deixar de apresentar autonomia, engajamento, pensamento crítico, científico e também criativo. Para enfatizarmos a busca pelo seu conhecimento na utilização de sites e aplicativos como metodologias ativas, iniciaremos pelas redes sociais. Isso mesmo, você já utiliza esse ambiente virtual como agente aí capaz de promover o pensamento, o diálogo, a troca e a construção de saberes? Sim, é possível e de diferentes maneiras, seja criando grupos privados, vídeos ou até mesmo portfólios virtuais. E mais, há uma infinidade de possibilidades, depende da faixa etária, dos objetivos docente e também do componente curricular, claro. Porém, seja nas redes sociais ou outros sites e aplicativos, precisamos ficar atentos aos movimentos coletivos, ao uso de imagem e à prudência também na utilização e direcionamento desses recursos, justamente para que não se percam aí na função de auxiliar o estudante e que de fato contribua nesse cenário escolar. Nesse movimento, veremos uma sugestão de uso de um site como recurso tecnológico digital. Vamos lá? Esse é o WordWall. Ele é um recurso riquíssimo e de fácil compreensão, além de gratuito. Nele é possível criar jogos, atividades de combinações, roletas, questionários, jogos de questões, como o famoso Pac-Man, caça-palavras e também outras possibilidades. O site dá mais liberdade ao professor, pois são tantas possibilidades que ele consegue criar diferentes atividades para um único tema ou também diferentes objetivos, trabalhando em tempo real ou não, de forma coletiva ou também individual. Aqui temos algumas possibilidades que o site oferece para a criação das atividades. O Combine-se, que arrasta e solte cada palavra-chave ao lado de sua definição. O Palavra Perdida, que é uma atividade close que você arrasta e solta palavras em espaços em branco dentro de um texto. O Encontre o Jogo, toque na resposta correspondente para eliminá-la. Repita até que todas as respostas se vão. Abra a caixa, toque em cada caixa para abri-la e rever o item que está dentro da mesma. O Quiz Game Show, que é um teste de múltipla escolha com pressão de tempo, linhas de vida e uma rodada bônus. E o Amole, que são molas, que aparecem um de cada vez, acertam apenas os corretos para ganhar. O Quiz, uma série de perguntas de múltipla escolha, toque na resposta correta para prosseguir. Tipo de grupo, arraste e solte cada item em seu grupo correto. Pares, toque em um par de azulejos de cada vez para revelar se eles são uma combinação.
Anagrama: arraste as letras para suas posições corretas para desembaralhar a palavra ou frase. Palavras cruzadas: use as pistas para resolver as palavras cruzadas. Toque em uma palavra e digite a resposta. Perseguição labirinto: corra para a zona de resposta correta, evitando os inimigos. Rodada aleatória: gire a roda para ver qual item vem em seguida. Sem julgamento: arraste e solte palavras para reorganizar cada frase em sua ordem correta. Cartões aleatórios: desarme cartas aleatoriamente de um baralho embaralhado. Diagrama rotulado: arraste e solte os pinos para o lugar correto na imagem. Ladrilhos flip: explore uma série de 2 telhas laterais, tocando para ampliar e deslizando para virar. Avião: use o toque ou o teclado para voar nas respostas corretas e evitar as erradas. Vamos ver como funciona em tempo real? Quando vocês acessarem o site WordWall, essa é a tela inicial. Então ele traz ali de início um passo a passo para vocês de como vocês vão utilizar esse recurso. O primeiro, então, é se inscrever, né? Entrem, acessem, se inscrevam para que vocês possam, então, utilizar, né, todos os recursos que estão aqui disponíveis. Na tela, vocês vão perceber, então, esse passo a passo, o 1, 2 e o 3, né? De escolher o modelo, inserir o conteúdo e, então, utilizar o recurso. É muito rápido, muito tranquilo também. Abaixo, vocês contam com os modelos. Quando eu falei para que vocês se inscrevam, é justamente para que vocês possam testar esses modelos. Então, nós temos ali o Game Quiz, o Roleta, o Avião e outros tantos, né, que precisam testar. De acordo com a faixa etária, com o conteúdo, com o perfil da turma, vocês vão direcionando essa escolha. Nem sempre o que é para uma turma ou roda aleatória, por exemplo, servirá para outra. Então, a gente precisa ter, né, essa percepção. Voltando aqui na tela, eu vou abrir para vocês uma atividade já, né, que está pronta, que é a revisão de um artigo científico. E poderão notar no nosso canto direito que nós temos ali algumas opções, né, desde o game, o avião, quiz e outras possibilidades. Isso significa que é uma única atividade que eu montei e que eu posso diversificar a partir dos diferentes modelos, certo? Então, acompanhando aqui, esse aqui é o quiz, né? O game quiz. Então, ele traz a abertura, aí as primeiras questões, né? E aí o estudante ele vai observando e tem um tempo também, como vocês podem notar ali no canto superior esquerdo, onde ele tem que encontrar a resposta. Aleatoriamente vamos colocar uma resposta ali. Deu errado, então ele sinaliza que está errado e traz a resposta certa. Nesse sentido, é muito interessante justamente porque nós conseguimos trabalhar de uma forma até mesmo de revisão de conteúdos. Ele não acertou, mas qual é a resposta correta? Por que essa resposta é correta? Então o professor entra e faz essa mediação e o estudante, naturalmente, a partir do jogo, ele vai construindo aí novos conhecimentos. Vamos supor que eu quero um outro modelo para eu utilizar numa outra turma. Então aí eu vou colocar esse outro modelo aqui. Vamos também perceber como que ele funciona. Abra a caixa, né? Então o estudante escolhe uma dessas caixas. Então traz ali o questionamento e as possibilidades, as alternativas. Ele escolhe lá uma alternativa. Está errada. Então foi fechado. E aí o professor entra também e faz esse processo de mediação. Percebam que naturalmente que cada turma tem o seu perfil. Dependendo do que você já trabalhou também, né, numa sequência, num progresso, pode utilizar apenas como um processo avaliativo, perceber então o que os estudantes já aprenderam acerca desse conteúdo. Pensando em avaliação, podemos também fazer uma avaliação para entender o que o estudante já tem, né, de conhecimento acerca desse conteúdo que será aplicado posteriormente. Ou seja, há inúmeras possibilidades de utilizar aí esse site
para incrementar, melhorar, aprimorar a sua aula a partir dos recursos tecnológicos digitais. Além do WordWall, temos uma infinidade de possibilidades gratuitas de aplicativos e sites. Alguns contam com versões pagas e gratuitas que limitam um pouco o trabalho, mas mesmo assim são excelentes opções. Um exemplo é o Padlet. Vamos acessá-lo e conhecê-lo. Essa tela, então, que vocês estão acompanhando é do Padlet, que é outro site, um outro recurso que vocês podem utilizar de maneira gratuita. E há uma infinidade de possibilidades também de criação. É importante que vocês façam o cadastro, acessem e também, no mesmo sentido, observem na tela quais as possibilidades de criação, que são diversas e nós poderemos ver aqui na sequência. Nessa tela já está no meu cadastro, então vocês vão poder ver alguns exemplos, né, de criações, como por exemplo esse da tecnologia. Na tecnologia eu trouxe aqui para que os estudantes com acesso ao link possam revisar alguns dos conteúdos, chegando até numa atividade formativa. Então, no primeiro ponto, traz a questão da tecnologia, ele pode acessar o link, fazer a leitura, depende do material que você colocar. Como vocês podem ver, ali no terceiro retângulo, nós temos uma reportagem e no quarto, um vídeo. Então, podem inserir diferentes tipos de mídias, leituras, reportagens, links, vídeos, documentários, né? Outros tantos que existem aí ao nosso alcance na internet e que podem ser inseridos aqui dentro do seu Padlet. Conforme você vai montando, o estudante vai acessando e culminando, se for o desejo, em uma atividade formativa. Aí, lógico, né, o professor atribui o valor a ela, faz uma atividade somativa, se for o caso, valendo nota ou parte da sua média, ou então apenas uma atividade de reforço, ou então de conhecimento. Uma próxima opção, nós temos aqui o tipos de revisão de literatura. É muito próximo, né, muito semelhante àquele anterior, mas para que vocês consigam perceber as outras possibilidades. Então, nós temos aqui essas ligações, né, que você vai fazendo entre um retângulo e outro, um assunto e outro, depende do que você trará. Tem sempre aqui nesse modelo o centro e a partir dele as suas bifurcações, que também pode se utilizar aí diferentes opções de mídias dentro dessa mesma atividade. Vamos supor que eu quero incrementar, colocar mais um retângulo, trazer mais alguma informação. Então eu clico no mais, que está ali no canto inferior direito, ele abrirá um novo e ali eu faço, né, as outras possibilidades. Coloco o assunto, né, o que eu quero descrever e vou seguindo. Percebam que tem links de foto, né, de vídeo, vocês vão colocar pesquisas ali de imagens, tem várias opções que vocês podem utilizar para incrementar, né, a partir ali do desejo de vocês. Então, vocês podem colocar outras opções também, certo? Eu vou sair do meu acesso para que vocês consigam também verificar essas outras possibilidades que nós temos aqui, tá, dentro do Padlet, na página inicial. Essa tela que eu quero que vocês observem. Nós temos aqui as opções, né, gratuitas que vocês vão utilizar. Então, temos mural, tela, coluna, lista, grade, linha do tempo, mapa. São várias opções que vocês vão criando aí de acordo com o conteúdo e também, né, com a faixa etária, de acordo com o componente curricular, utilizando aí diferentes tipos de mídias dentro desde o mural até o mapa, vocês podem aí utilizar outras mídias. E o interessante é que é gratuito, então entrem, cadastrem-se e explorem para ter aí um conhecimento suficiente para aplicabilidade posterior. Finalizando, podemos compreender que há diferentes possibilidades de atuação, mas antes de utilizá-los, o professor precisa ter conhecimento do recurso, da sala de aula, dos estudantes e dos aspectos sociais que articulam a escola e o movimento de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.
Ter preparo, buscar novas possibilidades metodológicas ativas e praticá-los é um bom começo para se constituir como professor em consonância com os estudantes nativos digitais e suas expectativas de aprendizagem. Bons estudos!